Irmãos, a paz do Senhor, que bom que você está aqui. Mais uma semana vencida, graças ao Senhor, e mais um fim de semana em que a gente se reúne para aprender um pouco mais sobre a palavra de Deus. Eu me adianto até em dizer que talvez essa palavra já tenha sido pregada, mas com uma outra direção. Mas a palavra de Deus, ela se renova a cada dia. E me veio novamente, se é que eu já preguei, mas de uma forma, de um entendimento diferente. Mas não vou me adiantar muito não. Antes de mais nada, aquele pedido tão importante, curta esse canal, compartilhe a palavra de Deus, faça a sua parte para espalhar o Evangelho, a boa nova do Senhor a toda criatura. Sirva ao Senhor em todo momento da sua vida, espalhando a mensagem dele. Amém, meu irmão? Vamos para a palavra. A palavra de hoje está em 2 Coríntios, capítulo 12, e diz assim: Em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até o terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso, e ouviu palavras inefáveis, de que ao homem não é lícito falar. De um assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Porque se quiser gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade. Mas deixo isto, para que ninguém cuide de mim mais do que em mim vê ou de mim ouve. E para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para se desviar de mim. E disse-me: A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque quando eu estou fraco, então eu sou forte. Meus irmãos, a palavra de Deus é maravilhosa. E me veio essa palavra com uma revelação profunda, sabe? Paulo, para quem estuda ou lê a Bíblia, né, estuda a história de Paulo, todos nós sabemos, até aqueles que não se aprofundaram, mas sabe que Paulo foi um perseguidor, né? Antes foi Saulo de Tarso, e foi um perseguidor da Igreja de Cristo. Mas ele fazia isso pensando estar servindo ao Senhor. Até quando ele teve um encontro, né, com Jesus, e aí de Saulo de Tarso ele se transformou em Paulo, e eu arrisco-me a dizer um dos apóstolos, se não o apóstolo mais importante. E Deus transformou a vida dele para que ele o servisse e servisse a palavra. E essa passagem diz muito sobre um espinho na carne. E há inúmeras definições do que é esse espinho, perdão, do que é esse espinho na carne, algumas até cômicas, umas falam de uma
de um problema de saúde que ele tinha nos olhos, porque ele foi acometido de malária na Galácia. Outros falam de um problema mental, né? Uma epilepsia, que na época não se diagnosticava com esse nome, ou até mesmo de uma rejeição dos judeus. Mas a verdade é que esse espinho na carne era uma obra satânica, né? Como a própria palavra diz, mas a serviço do Evangelho. Porque, meu irmão, entenda uma coisa. Se o diabo tivesse poder para tirar o espinho da carne de Paulo, ele tiraria para que Paulo se tornasse arrogante. Por isso, o poder é de Deus. Uma coisa que precisa ficar clara: o diabo está na coleira e quem segura a coleira é Deus. Está tudo no controle do Senhor. Por isso eu disse agora há pouco que foi uma obra satânica a serviço do Evangelho. Nada está além do controle de Deus. Então só acontece o que ele permite. E como a própria palavra diz, que a soberba precede a queda, então esse espinho na carne, como o próprio Paulo fala, é para que ele não se ensoberbasse por estar tendo as revelações, as visões, e começasse a se achar, né, todo poderoso. O espinho na carne é para nos manter humildes. É para deixar bem claro para nós que nós dependemos do Senhor. A graça dele nos basta. É melhor viver com espinho na carne, debaixo da graça do Senhor, do que sem o espinho. O espinho na carne é um controle que nós precisamos, e Deus, por saber disso, permite que a obra satânica, a serviço do Evangelho, aconteça. É para nos manter na linha, é para nos manter direcionados na vereda certa, que nos direciona a Jesus. É para que, como é que eu posso dizer, a dor e o sofrimento molda o nosso caráter. A grande intenção de Deus é que o nosso caráter seja moldado para sermos semelhantes a Jesus Cristo. Então, quando há essa permissão do Senhor para que o espinho na carne permaneça em nós, é para o bem. Deus sabe infinitamente mais do que cada um de nós, e Ele sabe o que é bom para a gente. E manter a gente humilde é melhor. Porque veja que conhecemos vários exemplos, inclusive na palavra, de momentos em que o ser humano, por várias vezes, decide viver aquém de Deus. Isso é impossível. É uma ilusão que se estabeleceu lá no paraíso no momento do pecado. Porque o grande pecado foi o homem achar que poderia viver sem precisar de Deus, que era autossuficiente. E isso é uma grande ilusão que muita gente vive até hoje. E a gente não pode, não consegue viver sem Deus. Não existe forma melhor de viver do que debaixo da obediência do Senhor, do que debaixo da graça do Senhor, de manter a humildade, de vivermos dependentes de Deus. Tem muita gente que não gosta dessa palavra porque associa ela à derrota, associa ela à incapacidade. Mas, meu irmão, nós não somos Deus, nós não somos autossuficientes. Nós somos criaturas e hoje, a partir do momento em que conhecemos e aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, filhos. Mas nós somos dependentes, porque o filho é dependente do pai. Esse é um entendimento que todos nós precisamos ter.
independente de que idade tenhamos. Filho é dependente do pai. Nós somos filhos e dependemos do nosso pai. Quantas vezes você já foi colocado diante de uma situação, de uma decisão, em que era tão complexa, era tão difícil, que te colocou em xeque e você não saber, não ter certeza do que é melhor decidir. Isso é um momento em que Deus nos permite passar para sabermos que essa decisão a gente não pode tomar sozinho. Na verdade, nenhuma decisão a gente pode tomar sozinho. Você vai atravessar a rua? Chama pelo Senhor para te ajudar. Será que aquele momento é o momento certo de atravessar a rua? Será que não é melhor eu esperar um pouco mais ou caminhar até a faixa? Tudo é momento, é oportunidade de depender de Deus. E quando a gente depende de Deus, nossa vida vai bem. Eu não estou dizendo, como já disse em outros momentos, que a vida vai ser sem aflições. Porque o próprio Senhor disse, no mundo tereis aflições. E nada do que a palavra de Deus diz é mentira. Ela é verdade, ela é concreta, ela acontece. Mas ele disse, mas eu venci o mundo. E isso Deus disse para nos deixar a ideia de que se ele venceu, venceu porque podia e venceu para dar o exemplo de que nós também podemos vencer. Então, meu irmão, uma coisa que precisa ficar entendida de uma vez por todas. Depender da graça de Deus, depender do apoio de Deus, da instrução do Senhor, é bênção, não é fraqueza, é benefício dado por Deus, é dom de Deus, não é derrota, como alguns atribuem esse nome. Depender é sabedoria. E quando a gente se coloca nos braços do Senhor para depender dele, a vida da gente é direcionada pelo Espírito Santo. As decisões não precisam mais ser só suas, individualmente. Elas serão suas com a instrução do Espírito Santo. E aí pode ter certeza, meu irmão, as decisões serão mais acertadas. Você vai errar menos. A complexidade que tenha qualquer tipo de assunto na sua vida, se você chamar por Deus, se você fizer Deus participar da tua vida, pode ter certeza, a sabedoria que Ele vai te dar, que Ele vai te instruir, vai ser decisiva para que os seus passos sejam corretos nessa vida. E o grande privilegiado disso sou eu, é você. Amém, meu irmão? Essa é a palavra de hoje. Reflitam nela.